Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 24 de agosto e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos analisar a curva da semana passada e como é que está o mesmo período hoje. Então, essa aqui é a curva do dia 16 de agosto, o estado estava registrando 97.877 casos e hoje, no mesmo período, já temos confirmados 105.524 casos. Agora, isso daqui nos dá uma represagem de 7.600 casos, ou seja, 8% para uma semana. Essa represagem aqui ela não é uma represagem tão alta, eu acho que está bem razoável, até porque a gente já tinha visto várias vezes represagens de 11, 12, 15% de uma semana, e de 2 semanas 4% ainda está na média também. Essa daqui é a curva de hoje do estado, então a gente está registrando 109.873 casos e a gente tem que sempre fazer aquele ajuste para não ficar com essas últimas semanas sempre em decrescimento, desaceleração, porque a gente sabe que a represagem vai mudar isso. Só que o ajuste dessa semana, em geral eu faço o ajuste com base na represagem da semana passada, mas o ajuste dessa semana ele tem um detalhezinho a mais. O detalhe é o seguinte: Porto Alegre, essa semana, teve aquele boom de casos. A gente saiu de 11 mil casos no início da semana para 21 mil casos hoje, por exemplo, tendo entrado 6.500 casos no mesmo dia. E isso significa praticamente 100% de aumento em uma semana. E esses casos não estão sendo contabilizados pela Secretaria Estadual da Saúde, porque tinha aquela questão da diferença no sistema. Porto Alegre usa o GERCOM, a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde usam o ESUS e parece que os dois sistemas não conversam. Então, fora essa represagem aqui de uma semana, tem que se fazer um ajuste de, no mínimo, mais uns 10 mil casos de Porto Alegre que não estão sendo contabilizados. Então, para hoje, o ajuste vai ser feito aqui, supondo que a gente já está na faixa de 127 mil casos. Semana passada, 113 mil casos, e há 2 semanas atrás, que a gente estaria chegando aqui a 100 mil casos no dia 9 de agosto. Provavelmente, quando esses dados entrarem, vai ser mais ou menos essa curva que a gente vai observar, tá? Então, a gente chegou num momento que está estranho o aumento. Não é que está estranho, né? Acho que é outra palavra. A gente tem aqui um aumento na faixa de 13 mil casos por semana. Só que nessas 2 últimas semanas deu uma baixada na semana entre o dia 9 e o dia 16 e deu uma aumentada entre o dia 16 e o dia 23. Eu tô achando que isso daqui é só a metodologia que eu usei para o meu ajuste, que provavelmente essas 2 semanas aqui fiquem na faixa de 13 mil, que eu tenha estimado essa semana para menos e essa semana para mais. Então a gente tem aqui que há 5 semanas a gente vem mais ou menos no mesmo nível de crescimento, ou seja, o Rio Grande do Sul provavelmente tenha entrado num período de platô. E como num período de platô pequenas variações podem diminuir o número de casos ou aumentar o número de casos, fica complicado de dizer se o auge já veio, se o auge ainda vai vir, ou se a gente está no auge essa semana. Esse tipo de análise começa a ficar muito delicada, ainda mais delicado quando os dados não estão sendo apresentados corretamente. Só esse fato de ter 10 mil casos em Porto Alegre não sendo contabilizados pelo Estado já torna esses dados aqui muito bagunçados e com uma confiabilidade baixa. Então o que a gente vai fazer hoje, até a situação se normalizar, é isso, é tentar fazer o melhor para chegar perto da verdade. O que está aparecendo é isso, que a gente está num período de platô e que talvez demore ainda um pouco para sair desse período. É um platô alto, a gente está registrando praticamente o dobro de casos por dia do que aqui nessa semana, no mês de julho, que era 1.000 casos por dia. Agora a gente já está perto de 2.000 casos por dia. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise. A gente está com os pacientes recuperados chegando a 100 mil. E uma coisa que eu queria observar é que o gráfico dos pacientes recuperados ele está mostrando uma desaceleração. Olha só esse formato aqui.
ele acelerava e aqui nessa época aqui ele começou a desacelerar. Como não tem represagem muito forte em pacientes recuperados, eu não sei o que isso significa. Eu imagino que os pacientes recuperados sejam também uma estimativa a partir do total, e como o total está subnotificado, talvez esteja com uma subnotificação maior dos recuperados também. Mas claro, como os recuperados estão dando uma diminuída, os ativos estão dando uma aumentada. A gente está aqui estimando 24.569 casos ativos. Então subiu desse patamar aqui de 20 mil casos e subiu bem, né? Foi para 24 mil casos da semana passada. Para essa semana passada a gente estava abaixo de 20, essa semana está acima de 24 mil casos. Então parece que teve uma aceleração essa semana. Óbitos, essa semana a gente também chegou a 3 mil óbitos oficialmente no sábado, e a taxa de letalidade continua aquela que a gente já está habituado, 2,5%, 2,4%, que é uma taxa um pouco mais alta do que já foi, mas agora com aqueles casos de Porto Alegre entrando, ela vai baixar um pouco, vai voltar para esses 2,2%, provavelmente 2,3%. E a gente está também num período meio que de platô nos óbitos, né? A gente tinha aqui nessa semana 316 novos óbitos, depois 350, 410, então aqui teve uma aceleração, mas essas 2 semanas aqui voltou para o patamar de 350. Então o que eu estou achando mais natural de dizer é que não foi exatamente uma aceleração, foi uma flutuação, que essa semana do dia 26 até o dia 2 teve mais óbitos do que essas outras 3 semanas aqui vizinhas, mas que a gente está também num período de platô dos óbitos. A gente sabe que infelizmente ainda vão entrar mais óbitos no sistema. Essa semana provavelmente a gente não tem apenas 200 óbitos, já devem ter outros óbitos aqui não contabilizados, tá? E testes realizados, lembra semana passada que a gente tinha tido poucos testes realizados, eu tinha comentado isso. Essa semana a gente realmente teve muitos testes realizados, o dobro da média que a gente em geral tem, só que a positividade continuou a mesma. O que isso significa? Que esses testes eram testes que só não tinham ainda entrado no sistema, não são testes dessa semana, realmente é só uma compensação, porque semana passada os dados dos testes estavam muito baixos. Então, essa semana, de novo, continuamos com PCR com uma positividade muito alta. Isso daqui tinha que baixar para a gente conseguir combater a epidemia aqui no estado, né? Se a gente não baixar a positividade do PCR, significa que a gente está testando pouco. E aqui a gente está testando a maior parte dos pacientes via teste rápido. Também é uma testagem errada. Então, além da gente testar pouco, porque a positividade é alta, a gente testa mal, porque a gente está testando muito teste rápido e pouco PCR, tá, pessoal? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.